E aí, como que eles fizeram, no caso, né, como que Thomson ele fez para provar, entre aspas, ou verificar se era um íon proveniente do cátodo ou outra coisa, tá? Ele continuou usando aquelas leis do eletromagnetismo que foram propostas por Maxwell. Olha que legal. Então, lá naquelas leis do eletromagnetismo, tá? Existe uma que ela se refere, por exemplo, à magnitude, tá? Da carga de uma determinada partícula sobre a massa, ou seja, a razão, carga, massa, né, da minha partícula, qualquer partícula carregada, certo? E ela diz o que, no caso, essa lei, tá? Que a razão entre esses dois é como se fosse, né, a magnitude do campo elétrico, tá? Que tá ali representado pela letra E, a magnitude do campo magnético, que é o B, o I, né, que seria a minha corrente, certo? E vejam ali que nós temos um θe. O θe seria o desvio que eu teria, né, quando, digamos, esses campos, né, no caso, eles incidem sobre essa partícula, né? Então, como ele fez para ver esses valores, tá? Então, primeiro, ele foi lá e viu exatamente aonde rebatia, né, no caso, o raio catódico sem campo nenhum. Depois ele foi lá e viu, né, quando, por exemplo, quando você colocava as placas carregadas, né, qual que era o ângulo de desvio, e quando você colocava as placas magnéticas, qual que era o ângulo de desvio. Né, foi colocado o campo elétrico, né, que no caso era possível de se medir, né, o quanto você estava colocando ali de corrente, enfim, né, e a partir desse desvio, eles calibraram o equipamento no zero, caso ele, né, o Thomson, ele calibrou o equipamento, tá, para conseguir fazer a medição, digamos assim, né, da magnitude que estava sendo aplicada pelo campo magnético, né. Essas coisas vocês não precisam saber, tá, gente? Enfim, foi só o que ele fez, né? A questão é que ele seguiu lá direitinho as leis do eletromagnetismo. Ele conseguiu obter esses valores que eu falei para vocês e ele conseguiu, né, ver a razão, então, entre a carga e a massa dessa partícula, tá? Então, de novo, ele provou que era uma partícula, que era uma partícula carregada e que essa razão é aquele valor de menos 1,76 vezes 10 na 8 coulomb por grama, tá? Por que que esse valor ele é tão importante? Porque ele observou que esse valor aí, ele não variava nunca, né? Ou seja, ele mudou todos os tipos de materiais que era possível, todos, né? Vou dizer assim, vários materiais para o cátodo ele colocou, né? Metais diferentes. Ele mudou os tipos de gases que ele estava colocando lá dentro e sempre deu a mesma razão. Ou seja, todo mundo tinha essa mesma partícula que estava formando os raios catódicos. Ou seja, além de terem todos os materiais, o que já meio que indicava, né, que era uma partícula assim que, né, que era meio universal. Além disso, ela era muito pequena, porque ela era muito menor do que o hidrogênio. Então foi assim que ele concluiu que era uma partícula universal e que deveria estar dentro dos átomos de todos, no caso, né, os elementos químicos. Então foi a partir desse experimento que se obteve, né, o que nós chamamos hoje de elétron, né? Então, na época ele chamou de corpúsculo, né? Mas depois foi dado então o nome de elétron para essa partícula, né, carregada negativamente e que é uma partícula subatômica, muito pequena. Ok? E aí nós temos, então, essa conclusão número 3, tá? Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? E nós nos vemos, então, na próxima aula, ok? Até!